Oi, oi, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, a mamãe da Eloá, e sejam bem-vindos ao meu canal. Apresento para vocês a série O que Ninguém Te Conta Antes do Bebê Nascer. Antes de ter um bebê, eu achava que eu precisava comprar muitas coisas. Depois que minha filha nasceu, eu percebi que o que mais eu precisava era de informação. Você acabou de ter um bebê, tá cansada, com fome, e tem alguém te dizendo: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não dê chupeta, não dê mamadeira, não acorde o bebê, agora acorde ele, você precisa deixar ele chorar, você não pode tomar esse remédio. Mas o que é verdade e o que é mito? A amamentação, ela não deveria ser uma prova. A recomendação do Ministério da Saúde é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e a continuidade até 2 anos ou mais, sem limite de idade, com a alimentação complementar adequada a partir dos 6 meses. Mas uma recomendação de saúde pública não deve ser transformada em instrumento de culpa. Se a amamentação está difícil, existe ajuda. Se existe dor, precisa investigar. Se existe dificuldade de pega, produção ou transferência de leite, vale a pena buscar um apoio. A amamentação, ela é natural, mas não significa que ela é uma coisa automática. Hoje eu amamento exclusivamente a minha filha, mas também já passei por muitas dúvidas. Já me perguntei se ela estava mamando o suficiente, já observei a quantidade de leite, já tive muitas inseguranças. E uma coisa que eu aprendi: a mãe também precisa de informação e apoio. Já falamos sobre a amamentação. Agora vamos falar um pouco sobre chupeta, mamadeira e outros bicos. Não existe uma resposta simples que sirva para todas as famílias. Mas para um bebê que mama apenas no peito, introduzir bicos artificiais pode interferir um pouco na amamentação em algumas situações, especialmente quando ela substitui uma das mamadas ou dificulta a manutenção da oferta. Por isso, se a família deseja amamentar, é importante entender os possíveis impactos e buscar orientação. O Ministério da Saúde possui normas específicas para comercialização e promoção de fórmulas, mamadeiras, bicos e chupetas, justamente porque estes produtos podem interferir na prática do aleitamento. Mas também não quero transformar isso aqui em uma guerra contra mães que usam chupeta, mamadeira ou fórmula. Até porque na minha casa, a chupeta e a mamadeira, em momentos estratégicos, têm funcionado super bem. Toda a análise e introdução precisa ser individual. A informação, ela não deve ser usada para humilhar ninguém. Uma escolha diferente da sua não transforma outra mãe em uma mãe pior. Agora, medicamentos durante a amamentação. Essa parte, ela é muito importante. Não é porque o medicamento é vendido sem receita que ele automaticamente é seguro para qualquer pessoa, principalmente quem está amamentando. E também não é verdade que toda medicação exige automaticamente o desmame. A segurança depende do medicamento, dose, duração do tratamento, idade do bebê, condições de saúde e quantidade que chega ao leite. Por isso, antes de tomar qualquer medicação por conta própria, converse com seu médico. Também não interrompa a amamentação automaticamente por medo. A decisão deve ser individualizada. A Anvisa, ela disponibiliza um bulário eletrônico para a consulta de informações oficiais sobre medicamentos. Caso o seu médico ele tenha passado algum medicamento e você está em dúvida, às vezes alguém te falou algo erroneamente e te deixou ansiosa. Então é importante e dá para consultar. Não tome nenhum medicamento por conta própria, mas também não desmame o bebê por conta própria. Próximo assunto, a alimentação da mãe. Alguns mitos e verdades. Vamos começar com um mito clássico. Você não pode comer feijão porque ele dá cólica no bebê. Não existe nenhuma regra universal que obrigue toda mãe que amamenta
a cortar o feijão, leite, chocolate, frutas cítricas ou outros alimentos. A alimentação da mãe, ela deve ser variada e adequada. Se existe uma reação consistente e repentina associada a determinado alimento, isso sim deve ser discutido com um profissional. Alguns mitos mais tradicionais. Canjica, cerveja preta ou determinado alimento aumentam automaticamente a produção do leite. Não existe nenhum alimento mágico capaz de substituir a remoção frequente e eficiente do leite. Uma verdade. Uma mãe que amamenta precisa comer, beber bastante água e cuidar da própria saúde. E não precisa viver uma dieta restritiva baseada em listas de alimentos proibidos. Você não precisa comer perfeito para ser uma boa mãe. Agora vamos falar da mãe, o puerpério. Porque muitas vezes, quando o bebê nasce, as pessoas perguntam: como que o bebê está? Mas ninguém pergunta como você está. O puerpério envolve recuperação física, alterações hormonais, privação de sono, adaptação emocional e uma nova rotina. Você pode amar profundamente seu bebê e ainda assim sentir falta da vida anterior que você tinha. Pode estar feliz e exausta. Pode estar agradecida e muito sobrecarregada. Sentimentos diferentes, neste momento, eles podem coexistir ao mesmo tempo. Amor e exaustão podem morar na mesma casa. Mas qualquer coisa que você ache que está fora do comum, peça ajuda de um profissional. O retorno da mãe ao obstetra. Não existe uma única consulta que sirva para todas as mães. No Brasil, o acompanhamento puerperal é organizado dentro da rede pública de saúde e deve incluir avaliação da mulher e do bebê, amamentação, recuperação e possíveis intercorrências. Em documentos, o Ministério da Saúde, a consulta puerperal é contemplada até 42 dias após o parto. Em recomendações internacionais, o cuidado pós-parto é visto como um processo contínuo, com contato inicial, precoce e avaliação abrangente de até 12 semanas, conforme necessidades da mulher. Na prática, o SUS ou no particular, não espere necessariamente uma consulta programada se você tiver algum sintoma importante. A cicatrização da cesariana. Uma cesariana é uma cirurgia. Pode haver dor, sensibilidade, coceira, sensação de repuxamento, dormência ao redor da cicatriz, dificuldade para se movimentar no início. A sua cicatrização, ela acontece progressivamente, mas existem sinais como o pior importante da dor, vermelhidão que aumenta, secreções, abertura de ferida ou febre, elas precisam de avaliação. A cicatrização do parto normal, ele também pode haver dor, inchaço, pontos por lacerações e desconforto. Não existe uma regra de que porque o parto foi normal, a recuperação necessariamente é mais fácil. Cada corpo e cada parto, eles são diferentes. Um parto normal não é sinônimo de recuperação instantânea e cesariana não é sinônimo de fraqueza. Quando pedir ajuda? Neste primeiro momento, procure atendimento se você estiver com algum sintoma importante ou que estejam piorando. Entre os sinais de alerta estão sangramento intenso, febre, dor forte ou progressiva, secreção com mau cheiro, dificuldade para respirar, dor no peito, dor ou inchaço importante na perna, sintomas neurológicos, sofrimento emocional intenso. E se você se sentir que não está conseguindo lidar com uma situação emocionalmente, peça sempre ajuda. Se eu pudesse conversar com uma mulher que eu era antes de ter a minha filha, eu diria: você não precisa ser perfeita, você não precisa saber de tudo, você não precisa aceitar todas as opiniões, você pode aprender, você pode mudar de ideia, você pode pedir ajuda e você pode fazer escolhas diferentes de outras mães. Porque a maternidade sem culpa não significa fazer tudo certo, significa entender que você está aprendendo enquanto faz.
Se esse vídeo te ajudou, salva para rever quando seu bebê nascer, ou envia para uma grávida, ou até uma mãe de primeira viagem. E me conta aqui nos comentários o que você gostaria de ter ficado sabendo antes de ter o seu bebê.